A gente vai falar de saúde nesse bloco, mas antes de falar sobre hipertensão arterial, gostaria de lembrar a você que necessita, que precisa fazer exames médicos, que o Laboratório Beneficente de Belém está com uma tecnologia de ponta no nosso município para realizar com maior precisão o diagnóstico dos seus exames. É a Química Seca, que já está disponível em várias capitais do Brasil e agora também está realizando seus exames com essa qualidade aqui no nosso município. A Química Seca está à disposição do capanemense no Hospital e Maternidade, Dr. João Pedrosa. Com muita determinação, me tornei o primeiro astronauta brasileiro. E a mais alta tecnologia me levou ainda mais longe. O Laboratório Beneficente de Belém também foi mais longe e trouxe para a região norte a Química Seca. A tecnologia utilizada lá no espaço agora é a mesma que realiza os seus exames. Sem utilizar água ou reagentes líquidos, produz resultados muito mais precisos e reduz os danos ao planeta. Laboratório Beneficente de Belém. Alegria, bem-estar, responsabilidade. Por falar em João Pedrosa, ele falou sobre hipertensão arterial. A nossa equipe, na manhã desta terça-feira, veja só o que o médico clínico geral e cirurgião tem a falar sobre essa doença que afeta várias pessoas em todo o mundo. A hipertensão nada mais é do que a elevação da pressão com que o sangue passa por dentro dos vasos. É um conjunto de fatores. Vai pela força com que o coração bombeia, o nível de resistência dos vasos, das artérias, das veias, né? Então, essa força de contração, essa força com que o sangue passa através dos vasos, é que a gente chama de pressão arterial. A elevação da pressão arterial se chama de hipertensão. A diminuição da pressão arterial se chama de hipotensão. Ambas causam problemas, mas a mais comum, a mais corriqueira, é a hipertensão, que é a elevação. O que se considera um padrão mundial, seria o padrão normal, seria a pressão 120 por 80 milímetros de mercúrio, que é como é aferida a pressão em milímetros de mercúrio. Seria uma coluna de mercúrio que sobe para que a gente venha a aferir esses níveis pressóricos. Mas em alguns países já se considera os níveis pressóricos de 14 por 10, seja 140 por 100, desde que não tenha sintoma, considerado normal, como também 9 por 6 que não traga sintoma, também considerada normal. Mas o padrão é a média mundial, onde as pessoas normais têm um nível pressórico de 120 por 80 ou 12 por 8. Existem os fatores de risco, os fatores que vêm a desencadear esse processo. A gente sabe que a hereditariedade é fundamental. A hereditariedade existe em toda e qualquer doença e a hipertensão não é diferente. Então, história familiar de pai hipertenso, mãe hipertensa, irmãos hipertensos, a pessoa tem que ficar ligada em aferir a sua pressão para saber se ele não tem um problema de hipertensão. A obesidade é um problema também que vem acarretar muito a elevação dos níveis pressóricos. O coração é feito para bombear uma pessoa que tem 1,70 m, até 75 quilos. Vai para 90 quilos, então o coração tem que trabalhar forçado, vai trabalhar no seu limite máximo, elevando o nível pressórico. A alimentação irregular, a pessoa come muito salgado, muita gordura, vai elevar os níveis pressóricos. Porque o sal, que é o cloreto de sódio, ele por si só é responsável pela elevação da pressão. A pessoa que come muito gorda vai facilitar o aparecimento das placas de ateroma, que como se fosse um lodo, digamos assim, entupindo a parede dos vasos, diminuindo. Se diminui a luz do vaso, se diminui o calibre do vaso, o coração tem que bombear com mais força, o sangue tem que passar com mais força, então com certeza vai elevar os níveis pressóricos. Então é importante ter cuidado com o seu peso, atividade física, manter o nível de colesterol, de triglicerídeos em níveis aceitáveis, em níveis normais, e ter uma alimentação balanceada, uma alimentação sadia e regularmente, pelo menos uma vez por ano no mínimo, procurar o médico, procurar o clínico para fazer uma avaliação, para olhar como é que estão os seus níveis dos triglicerídeos, de colesterol, glicose e assim por diante. Mas é importante que saibamos que qualquer um de nós é suscetível a apresentar o problema da hipertensão. Você vai acompanhar já já um acidente que aconteceu no trevo de entrada da cidade na manhã desta terça-feira. Nós voltamos já já.